Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Areia Leão Barreto, sou professor e sou auditor fiscal do trabalho. Estou aqui para tratar das nova norma regulamentadora número 3, que trata de embargo e interdição, traçar considerações sobre o que é que continua com essa nova norma, o que é que é alterado. E para isso, e trazer de uma forma mais didática possível para vocês, já que eu não consigo visualizar no rosto de cada um de vocês se vocês estão entendendo ou não, eu vou utilizar uma técnica de administração de empresas 5W2H para poder te formar uma consideração mais didática, um aprendizado mais fluido para vocês. Pois bem, sem mais delongas, vamos iniciar. O que é a norma NR3, que trata de embargo e interdição? O embargo e interdição nada mais é que continua o mesmo conceito, é a paralisação total ou parcial. No caso da obra, ou no caso do embargo, é a paralisação parcial ou total da obra. Já no caso da interdição, é a paralisação total ou parcial de equipamento, máquina, setor ou estabelecimento. Pois bem, diante dessa pequena apresentação sobre o que é, para que serve, qual o porquê, qual o motivo da existência dessa norma. Acho que é muito importante a gente trazer o cenário brasileiro de segurança no trabalho. Nós temos o cenário atual de em torno de 700 mil acidentes de trabalho por ano que são notificados. Imagine os que não são notificados. Desses 700 mil, em torno de 2.300 são mortes de acidente de trabalho. E em torno de 15 mil são acidentes que acarretam a incapacidade permanente do trabalhador. Ou seja, eles não vão conseguir mais exercer atividade laboral em suas vidas. Então, o porquê da existência dessa norma é resguardar a segurança e a saúde do trabalhador, para que ele não venha a ter a sua capacidade laboral reduzida ou extinta através da morte. Bem, o próximo passo é saber onde que ocorre e quem é que executa esse procedimento. Quem executa? A autoridade fiscal competente, que é o auditor fiscal do trabalho. Durante uma inspeção do trabalho, ele verifica aquela situação de grave e iminente risco. Que grave e iminente risco é que significa? Uma situação que pode ocorrer um acidente de trabalho ou doença que cause grave lesão ao trabalhador. E onde é que vai acontecer isso? Bem, o auditor fiscal do trabalho, durante sua ação fiscal, durante sua inspeção no ambiente de trabalho, ele vai verificar aquela situação. Verificando a situação de grave e iminente risco e que seja necessário o instrumento de embargo e interdição, ele vai comunicar inicialmente de forma verbal ao representante da empresa, preposto, advogado, pessoal do RH, ao próprio empregador, a situação e vai notificá-lo para comparecer à Superintendência Regional do Trabalho ou à Gerência Regional do Trabalho para que ele possa receber o relatório técnico e o termo de embargo, onde nesses dois documentos vai estar explicitado toda a situação que foi encontrada e o que é que deve ser corrigido para que seja feito o levantamento desse embargo e dessa interdição. Bem, ao ser identificado essa necessidade de embargo e interdição, o auditor fiscal do trabalho ele vai verificar duas situações. Primeiro, se é possível a regularização daquela forma de imediato para que não tenha a necessidade de ocorrer o embargo e interdição. Havendo a possibilidade desse saneamento de imediato, não vai haver o embargo e interdição. Não havendo essa possibilidade de saneamento imediato, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar a menor unidade possível para ocorrer esse procedimento. Já tinha esse entendimento de que era ser feito da menor unidade possível. Agora o texto traz mais claro, trazendo esse termo, que o embargo e interdição deve ser da menor unidade possível. O que é que isso significa? É justamente a paralisação parcial da obra, ou do estabelecimento, ou da máquina. E como é que vai ocorrer isso? De uma obra, por exemplo, da construção de um edifício, se ele verificar que a necessidade de embargo é só da terceira laje em diante,
vai ser somente da terceira laje em diante daquele edifício. Se for somente do térreo, vai ser somente do térreo. Então, ele não necessita, se for somente da máquina, se for somente daquele ambiente de vivência, de um local onde faça a manutenção das máquinas, então, daquele local onde está o quadro de energia da obra. Ou seja, ele vai verificar qual é a situação e onde é que é realmente necessário o embargo ou a interdição. A partir daí, ele vai, então, relatar tudo isso no relatório técnico, o objeto da interdição, o objeto do embargo, para que o empregador possa providenciar as correções. E é muito importante frisar o seguinte: o embargo de interdição não é uma penalidade pecuniária, é um instrumento que visa somente o resguardo da vida e da saúde do trabalhador. Ela não visa a punibilidade do empregador, ela visa a proteção, a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Diante de todo esse cenário que foi apresentado, é possível você entender, compreender por que dessa necessidade, diante do cenário de 700 mil acidentes de trabalho por ano que são notificados. Né? Bem, e quem é que, por exemplo, vai estar autorizado para fazer o levantamento de embargo? Como é que é feito todo esse procedimento? Quanto tempo dura? Em qual prazo que após o empregador fazer o levantamento do embargo, da obra, vai ser efetivamente executado esse levantamento? Vamos tratar disso aqui. Primeiramente, quanto tempo dura o embargo da edição? Não, ele não tem prazo para terminar o embargo da edição. Se não for corrigido e solicitado o levantamento, ele vai durar até que seja feitas as correções e feito o pedido de levantamento. Se ele nunca for pedido, então ele nunca vai ser levantado aquele embargo de edição. Pois bem, e quanto custa? Como já foi falado, não custa nada. Ela é um instrumento para proteger o trabalhador, não é um instrumento para penalizar o empregador. Bem, como é o procedimento então a partir da empresa, do empregador, que necessita fazer essas correções para que ele volte a executar seus serviços? Bem, é o seguinte procedimento. Após receber o relatório técnico, onde vai ter todos os pontos e que ele deve corrigir, ele deve se prender a esses pontos. Não é ele fazer correções da cabeça do empregador. As correções que estão descritas no relatório técnico. É ela que vai direcionar o empregador sobre o que ele deve corrigir para pedir o levantamento do embargo e interdição. A partir disso, ele fazendo as correções necessárias, indicadas dentro do relatório técnico, ele vai protocolar junto à superintendência, junto à gerência regional do trabalho, um pedido de levantamento de embargo e interdição. Vai subir para o setor de segurança do trabalho, que vai encaminhar ao auditor que fez o embargo ou a interdição. Preferencialmente vai ser o mesmo auditor. Por que disso? Porque ele já tem conhecimento fático daquela situação. Então, é mais fácil que ele execute também o levantamento. Claro que poderá ocorrer de outro auditor fazer esse levantamento, por os mais variados motivos. O auditor que fez se aposentou, faleceu, está de férias, ele está de alguma forma impedido de continuar aquela atividade para analisar o levantamento, o relatório que o empregador trouxe para que pudesse ser feita a nova visita e efetuar o efetivo levantamento. Claro que é importante frisar que não é só porque ocorreu o pedido que vai ocorrer o levantamento. O pedido de levantamento é uma coisa, o levantamento é outra. O porquê disso? Porque o auditor fiscal do trabalho ele vai analisar se foi corrigido aqueles pontos do relatório técnico. Por isso que eu disse que é importante que ele se atenha ao relatório técnico, o empregador, e corrija aqueles pontos que estejam no relatório, verificar se foi corrigido. Sendo corrigido, ele vai verificar se a situação de grave de risco continua. Então, a partir daí, se ele verificou que foi saneado esse problema, vai haver o levantamento do embargo da edição. E pode haver de outra forma, pode haver um levantamento parcial. Como assim um levantamento parcial? Vamos supor que foi embargado 2 lajes de uma obra em construção. A última laje e a penúltima laje
começando de baixo para cima. Ele pode fazer o levantamento da penúltima laje, a última laje continuar embargada, ou seja, os trabalhos poderão começar a ser executados na penúltima laje. A última laje não poderão continuarão suspensos os trabalhos, a execução da atividade laboral. Claro que também uma outra coisa importante aqui, são muitos detalhes que acaba a gente, com o desenrolar da nossa fala, a gente vai lembrando. O empregador ele estará impedido de executar aquelas atividades laborais junto com seus empregados naquele local embargado ou interditado. Mas é somente aquelas atividades. Atividades para corrigir a situação de grave risco estão autorizadas a serem executadas. Importante fator. Os empregados que estão, se por algum motivo os empregados ficarem impedidos de continuar trabalhando, vamos dizer que foi uma paralisação total da obra, onde todos os empregados vão ficar sem nenhuma execução de trabalhos em outros setores, em outros locais, os trabalhadores continuarão recebendo seus salários como se estivessem trabalhando, porque a responsabilidade do embargo e interdição não é do trabalhador, é do empregador. Então os direitos do trabalhador continuam, porque é necessário resguardar a saúde e segurança do trabalhador. Bem, quanto tempo dura? Eu cheguei lá, fiz o pedido de levantamento, está uma semana lá e não foi feito o levantamento, ninguém foi lá compareceu na empresa. Como é que ocorre essa situação? Como é que é o trâmite? Como é os prazos? Bem, de forma bem direta, o prazo é de 1 dia útil para o auditor fiscal do trabalho efetuar o levantamento. Bem, mas tem os detalhes, a gente tem que analisar caso a caso esse 1 dia útil. 1 dia útil não é contado assim, protocolei, está já correndo o tempo. Vai ser chegado ao auditor fiscal do trabalho a solicitação do mais forma imediata possível e vai ter uma situação específica que vai ser verificada. Se houver a necessidade de análise documental antes da ida ao ambiente de trabalho para fazer o levantamento, para fazer a verificação física, esse prazo de 1 dia útil só vai ser contabilizado ao término da análise documental do pedido de levantamento, que vai trazer um relatório, vai trazer documentos que vão atestar a situação que vai estar eliminado o gravemente de risco e ter sido feito o pedido de levantamento. Se não houver a necessidade de análise documental, o dia útil começa a correr a partir da notificação do auditor responsável por esse levantamento. Pois bem, uma coisa aqui que me veio aqui à mente. Mas vamos supor que o empregador, quando foi notificado para poder comparecer à superintendência, ele se recusou. Não vou receber nenhum embargo, não vou receber relatório, eu não quero saber, eu não estou nem aí. Se eu não receber, não está embargado. Não é assim que acontece. Os fatos ocorridos pode estar só verbalmente para o empregador, mas na recusa do empregador em receber o relatório técnico e o termo de embargo ou interdição, o auditor fiscal do trabalho ele vai consignar isso no documento que foi recusado. E o que vai ser feito na recusa? Vai ser enviado via Correios. E caso até o próprio Correios ele recuse, ou então por algum outro motivo os Correios não consigam entregar o documento e retorne o documento para o remetente, o que vai acontecer? Vai ser publicado em edital a situação do embargo e interdição. Então, a validade do documento vai continuar, não vai haver nenhuma perda da questão da validade dos procedimentos administrativos de embargo e interdição. Claro que o ideal é que seja feito de forma presencial, porque o objetivo direto dessa norma é proteger a saúde e segurança do trabalhador. Por quê? Porque é uma coisa que pode acontecer de imediato, um adoecimento, uma grave lesão ao trabalhador. Então, se eu esperar que o correio chegue, que o edital seja publicado, que tenha todo esse trâmite burocrático para que o empregador tenha ciência, isso pode levar a um
pode não ser corrigido a situação de grave limite de risco. Então isso pode trazer um prejuízo ao trabalhador. E o objetivo final é resguardar a saúde e a segurança do trabalhador. E como é que é feita a análise do auditor fiscal do trabalho para poder caracterizar o grave iminente risco? Agora a norma traz parâmetros mais claros, mais objetivos, que trazem uma transparência maior para os relatórios técnicos e para o termo de embargo. Eles já eram claros, mas agora eles estão dando mais subsistência, estão dando mais formas de forma mais veemente, mais elementos de convicção para que o termo de embargo e interdição sejam mais fortes, mais precisos, e que dê mais transparência ao empregador, para que ele verifique que aquela questão não foi uma coisa subjetiva, mas que foi uma coisa realmente que ele demonstrou de forma objetiva aquela situação de grave limite de risco. E ela é feita agora através de uma matriz de risco. Ou seja, o auditor fiscal do trabalho chegou lá no ambiente de trabalho e verificou a situação atual, que estava caracterizando aquele grave limite de risco. E dentro disso ele vai fazer um parâmetro, uma análise, uma comparação junto com a situação de referência, que é a qual ele deseja que esteja configurada para eliminar o grave limite de risco. Em cada situação dessa, a atual, a fática encontrada e a de referência, ele vai analisar duas classificações em separado. A classificação de consequência, que as consequências são morte, consequência severa, que são aquelas lesões permanentes, as consequências significativas, que são as incapacidades temporárias de superiores a 15 dias, as consequências leves, que são incapacidades temporárias menores de 15 dias, e as que não têm nenhuma consequência, que não têm nenhuma lesão ou efeito danoso à saúde. E a outra classificação é a de probabilidade, que vai tratar da provável, ou seja, que existe uma grande probabilidade daquilo acontecer, daquele evento acontecer, da possível, que tem a possibilidade que se efetive uma consequência, é concebível aquela consequência de acontecer, e a remota, que é muito pouco provável, porque as garantias, as medidas de proteção que foram implantadas pela empresa vão se perdurar durante um longo prazo. Bem, então ele vai fazer essa análise dessa matriz que está dentro da norma regulamentadora número 3, vocês podem visualizar, abrir a norma, só botar NR3 no Google, vocês acham na mesma hora, entra no site do Ministério da Economia, na parte direcionada à Secretaria de Inspeção do Trabalho, vocês vão achar essa norma e a sua portaria de regulamentação bem clara, bem direta, essa matriz de risco. Então, ele vai fazer esses cruzamentos dessas duas situações, da situação atual e da situação de referência. E nisso, ele vai verificar entre duas tabelas. Existem duas tabelas dentro da NR3, que é duas tabelas de excesso de risco. Uma é uma exposição individual, com um número reduzido de potenciais vítimas, que é a tabela 3.3, e a tabela 3.4, que é uma exposição que pode acarretar uma diversidade de vítimas simultaneamente. Então são duas matrizes separadas, mas que têm o mesmo objetivo. E elas vão trazer o seguinte: elas trazem 5 tipos de excesso de risco. O excesso de risco que é o nenhum, o pequeno, o moderado, o substancial e o extremo. Ao analisar a matriz de risco durante essas duas situações, a fática e a de referência, nesses 3 parâmetros de excesso de risco, nenhum, pequeno e moderado, não é possível nenhum tipo de embargo e interdição. O auditor fiscal do trabalho está terminantemente proibido de realizar um embargo e interdição nessas avaliações que caracterizam o excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum. Já nas análises do excesso de risco que seja substancial ou extremo, vão ter duas situações diferentes. Quando for extremo, deverá ocorrer o embargo e interdição, sempre, de forma
terminativa, não existe grau de discricionariedade nesse caso. Já quando for um risco substancial, o auditor fiscal do trabalho deve considerar as circunstâncias daquele caso específico e a brevidade da ocorrência que deve exigir. Ou seja, vai analisar o caso concreto em si e verificar se aquele caso é passível de saneamento de forma imediata, vai verificar aquela situação se traz uma consequência muito grave para o trabalhador, para a proteção da saúde e segurança do trabalhador. Ou seja, então vamos recapitular. No caso de excesso de risco extremo, não existe discricionariedade, o embargo da edição tem que ser implementado. No caso de excesso de risco substancial, vai ser discricionariedade do auditor fiscal do trabalho, considerando as circunstâncias do caso em concreto. Tá ok? Bem, diante disso, temos também uma outra coisa muito interessante de lembrar, sabe o quê? Sobre a autoridade competente, quem é responsável por interditar, por embargar. Como eu falei, é o auditor fiscal do trabalho, mas temos que ter em mente que não há necessidade de nenhuma autorização prévia do auditor para embargar ou interditar, ou posterior para interditar ou embargar. Então, a autoridade fiscal competente é o auditor fiscal do trabalho, sem nenhuma necessidade de autorização prévia, sem nenhuma necessidade de autorização a posteriori do seu procedimento a ser executado. Bem, gente, um outro último fato importante para lembrar é o seguinte: quando é lavrado o termo de embargo ou interdição e o seu correspondente relatório técnico, isso não elide a lavratura de autos de infração. Uma coisa não bloqueia a outra, não elide a outra, não proíbe a outra de acontecer. Pode ocorrer a situação de embargo e interdição, mais a lavratura de autos de infração, como pode ocorrer somente o embargo e interdição. Tudo é caso a caso, porque você vai verificar a situação em concreto. Então, não tem como verificar, dizer, de uma forma geral vai ter auto de infração se tiver embargo e interdição, de uma forma geral não vai haver auto de infração se tiver o embargo e interdição. Então, nesses pontos não tem como a gente definir. Então, esses casos vão ser caso a caso a análise do auditor fiscal do trabalho através da situação fática encontrada. Pois bem, pessoal, obrigado pela paciência e um abraço a todos vocês. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é daniel.areia.leão. E no mais, um grande abraço e foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau, gente. Bem-vindos à versão por assinatura do Sr. SMS. Agora você faz parte do nosso grupo. Uma vez ao mês postaremos aqui um vídeo com o tema mais votado por você na enquete ali do lado. Queremos fornecer um conteúdo de qualidade para você. Então, até o dia 10 de cada mês você vota. A gente contrata um professor especialista no assunto, grava a palestra em excelente resolução e publica entre os dias 25 e 30. Combinado? Sr. SMS, o aplicativo mais completo em segurança do trabalho.